Lei 14.133 de 2021, de uso obrigatório para todos a partir de dezembro. E muita gente com muito mais dúvidas do que certeza, tá? O que a gente vai estar falando aqui hoje é de um documento que foi colocado na nova lei de licitações e que muita gente ainda não tem contato com ele, principalmente dos municípios, tá? Que se trata do estudo técnico preliminar. Eu vou estar explicando, não é um documento tão novo como vem sendo colocado, e eu vou estar explicando cada ponto dele de uma forma geral, para vocês terem uma noção de como elaborar esse documento, a função dele dentro de um procedimento licitatório da fase de planejamento, tá certo? Quando a gente pensa num processo de compras, uma licitação, um processo licitatório, a gente pode dividir em 3 etapas, tá? Primeiro, etapa de planejamento das contratações, que é o que a gente vai estar vendo aqui, onde está o estudo técnico preliminar, termo de referência, pesquisa de preços, a análise de riscos daquela contratação, né, os impactos que podem ser causados, a etapa de seleção, que é a licitação em si, ou o processo de dispensa ou inexigibilidade, que eu tenho visto que o foco, né, o grande foco dos conteúdos que eu tenho visto está na etapa de seleção, o que pode, o que não pode, na hora de se contratar alguém. E a execução, né, que é a gestão contratual, né, planejamento, seleção dos fornecedores e execução. Falando sobre o estudo técnico preliminar em si. André, é um novo documento que veio com a Lei 14.133. Eu vou mostrar para vocês que ele não é tão novo, tá? Em especial na esfera federal, né, os municípios estão tendo contato com esse documento agora. As origens do estudo técnico preliminar. Se a gente pegar lá no artigo 6º da Lei 8.666, que vai ser aposentada agora, já se falava que o projeto básico ele tinha que ser elaborado com base em estudos técnicos preliminares, tá? Então, continha esse texto lá, ele não era tão esmiuçado, né? Os tribunais de contas também não apontavam tanto isso, tá? Mas ele já constava isso na Lei 8.666, tá? Após isso, a Instrução Normativa 4/2014 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, tá? Já se colocou esse estudo técnico preliminar como um documento obrigatório para essas contratações. Depois veio a IN, né, Instrução Normativa 05 de 2017, que é o período, desde quando eu já utilizo o estudo técnico preliminar, né, que é uma instrução normativa para contratação de serviços terceirizados na administração. Em 2020, a Instrução Normativa 40, isso ainda eu estou falando da lei anterior, tá, da 8.666, que também colocava como obrigatório o estudo técnico preliminar. E agora, com a nova lei de licitações, a Instrução Normativa 58, né, que regulamenta o estudo técnico preliminar e como que ele tem que ser feito. Vamos lá, Lei 14.133, artigo 18. Então, é lá que está constando, né, a obrigatoriedade do estudo técnico preliminar. Artigo 18, inciso 1º, a descrição da necessidade da contratação tem que ser fundamentado em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. É isso que a gente vai ver aqui, tá? Quais são esses pontos que tem que constar nesse documento e qual a função dele. Andando mais um pouco aqui, está a definição do que é o estudo técnico preliminar, né? Na verdade, com uma visão geral, ele vai dar um embasamento, ele vai buscar a melhor solução para a administração, né, dentre várias possibilidades. Baseado nisso, a solução escolhida é feito o termo de referência. O termo de referência, a função dele é desenhar, detalhar aquela solução que foi elencada, tá bom? E o estudo técnico preliminar, ele é obrigatório em todas as contratações? Presta atenção, então. Vamos lá, ó. O que traz aqui a Instrução Normativa 58, né, que regulamenta o estudo técnico preliminar, ele tem suas exceções. Então, ó, ele é facultado nas hipóteses do inciso 1, 2, 7 e 8 do artigo 75, eu vou falar de uma forma mais simplificada que é isso,
e é dispensado nas hipóteses do inciso 3 do artigo 75, tá? O que seria isso? Então, ele é facultativo quando você vai realizar uma dispensa de licitação por valor. No caso de guerra, estado de defesa, grave perturbação, porque também não faria sentido, né? Você não teria nem tempo hábil de se fazer um estudo, uma emergência ou calamidade pública e uma convocação de licitante por rescisão contratual, que é quando uma empresa começa a executar um objeto, ela abandona ou é rescindido aquele contrato, você chama o próximo, né? O que é normal não necessitar, porque entende-se que já havia um estudo técnico preliminar daquela contratação. E ele é dispensado, né? Na licitação deserta ou frustrada, mesma situação, né? Que já existiria um estudo técnico preliminar, e na prorrogação de contratos, tá? Então, são os casos em que ele não é obrigatório, tá bom? Continuando aqui, conteúdo do estudo técnico preliminar. Aqui a gente vai ver uma lista, eu estou colocando em uma linguagem bem simplificada, para se entender quais são os elementos que tem que constar desse documento, tá? Então, assim, começou o processo, eu recebi uma demanda, né, uma necessidade de um problema a ser resolvido pela administração, uma equipe de planejamento ali vai elaborar esse documento. Então, vamos ver os elementos aí que tem que constar no estudo técnico preliminar. Primeiro, descrição da necessidade, tá? Que é onde a gente vai desenhar qual é essa necessidade. Segundo, alinhamento com o PCA. PCA é Plano de Contratações Anual, que eu vou estar colocando aí do que se trata. Terceiro, requisitos da contratação. O que essa contratação visa atender, né? O que ela exige ali que se contenha. Quarto, estimativas de quantidades, tá? Quinta, análise de mercado. O item 6, valor estimado da contratação, que é diferente daquele valor estimado lá da frente, que a gente vai estar vendo quando se faz um termo de referência, né? O sétimo é a descrição da solução como um todo, tá? Oitavo, o parcelamento ou não dessa solução, da necessidade disso. O nono, os resultados pretendidos com essa contratação, né? O décimo, providências a serem tomadas antes da assinatura do contrato. O 11º, contratações correlatas ou interdependentes. E o 12º, impactos ambientais. E o 13º é a conclusão daquela equipe sobre aquela solução que foi apresentada. Continuando, item 1 do estudo técnico preliminar. A gente vai estar analisando aqui, que é a descrição da necessidade, tá? Está lá no artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1, que é descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. É um item obrigatório, tá? Que tem que constar no estudo técnico preliminar. Por que eu estou colocando que é obrigatório? Existe o estudo técnico preliminar simplificado, tá? Que tem menos elementos. Então, esse, no caso, ele é um item obrigatório em todo ETP, tá? E o que seria essa descrição da necessidade? Basicamente, qual problema a administração está visando resolver, né? Então, eu tenho a necessidade lá de uma contratação de serviços de locação de veículos e eu vou detalhar ali essa necessidade e esse problema que se pretende resolver, tá? Quais as justificativas, os motivos para essa contratação, considerando o problema a ser resolvido, tá? Sempre analisando ali a questão do interesse público, tá bom? Essa é a parte da descrição da necessidade. Aí eu coloquei um exemplo, presta atenção lá, ó, a contratação pretendida é considerada essencial, visa prever a climatização ambiental, etc. O município XYZ tem uma média de 38 graus durante 8 meses, nem estou falando do município que eu estou, né, que aqui quase não faz calor. É um exemplo, tá? Ali você vai descrever o que essa solução ali
ela pretende sanar, né? Qual problema se pretende resolver. Tá? Então, esse é o item descrição da necessidade. É claro que, dependendo da demanda, isso vai ser mais ou menos detalhado, mais ou menos complexo, é variável. É um item obrigatório, que é o primeiro ali que tem que constar no estudo técnico preliminar. É a demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual. Tá? O plano de contratações anual, que é a administração pública, ela deve, um ano anterior, por exemplo, estamos em 2023 agora, eu faço um planejamento das contratações de 2024, e tem diversas funções esse planejamento. Uma delas é você identificar demandas similares de órgãos paralelos ali. Vamos pensar no município, em que todos fazem seu planejamento de compras para 2024, para compra de papel, compra de café e etc. Você identifica ali demandas similares e você consegue centralizar isso, né? Agregar todas essas demandas para se adquirir ou se contratar de uma forma unificada. Tá? Então, é a demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, se for elaborado, né? Ou a justificativa, né, de não constar nesse plano de contratações anual, sempre aprovado pela autoridade competente. Tá? Então, isso é o item 2 ali do estudo técnico preliminar. Ó, o decreto 10.947, ele regulamentou, né, o plano de contratações anual na esfera da União. Os municípios podem se utilizar desse decreto para elaborar seus regulamentos também. Né? Então, ele regulamenta o plano de contratações anual, institui o sistema de planejamento e gerenciamento das contratações. Tá? Então, esse decreto aí, ele detalha como tem que ser elaborado o plano de contratações anual. Tá certo? Vamos ver agora o item 3 do estudo técnico preliminar, que é um item, que é os requisitos da contratação, né? Basicamente, o que são esses requisitos? Quais os requisitos necessários para o atendimento da necessidade, né? Quais os padrões mínimos de qualidade, de forma a permitir-se analisar a proposta mais vantajosa para a administração. Tá certo? Um exemplo, você vai fazer uma exigência, uma compra de imóveis, precisa atender determinadas normas técnicas, ABNT, normas de ergonomia e etc. Você tem que colocar nessa etapa aí, nesses requisitos. Qual será a duração inicial do contrato, com justificativas, tá? De uma maneira geral, está detalhando ali quais seriam esses requisitos. Coloquei aqui, ó, presta atenção, visão do TCU, ó. Os requisitos devem ser indispensáveis ao atendimento da necessidade que originou a contratação, devendo ser elencados os requisitos necessários. Presta atenção, necessários, não mais que necessários. Por que o TCU bate muito nessa tecla? E não só o TCU, o Tribunal de Contas de São Paulo, também. É aquela ideia do exagero, né? Muitas vezes a administração ultrapassa o que seria o necessário para o atendimento da demanda. Então, tem que se atentar muito a isso quando se fizer se elaborar essa parte dos requisitos da contratação, ponderar ali a solução que você está contratando e se exigir ali o necessário para o pleno atendimento, tá bom? Andando mais um pouco aqui, geralmente, como que a administração faz? Ela se baseia no histórico de consumo, daquela aumentadinha, né? E estima dessa forma. Eu acho que 50% dos órgãos públicos hoje deve ter bobina de fax guardada até hoje, né? Por quê? Fez um estimativo ali, só que não foi considerado, quando foi adquirido isso, que estava havendo uma mudança de tecnologia, né? Uma modernização. A gente passa isso hoje com a questão do papel, né? Muita gente aderindo ao processo digital, então tem que ter esse cuidado. E é por isso que existe nessa estimativa de quantidades com base em memórias de cálculo. Ah, mas, André, é uma demanda que a gente nunca contratou.
Mesmo assim, você consegue estimar, né? Baseado no uso, se for para compra de materiais, quantas unidades vão utilizar aquilo, se for serviços, mas sempre tem que ter um estudo disso, né? Um memorial acompanhando isso, tá? E isso também é um fator que quando você unifica demandas, né, quando você consegue juntar demandas em quantidades maiores, é óbvio que a administração vai conseguir melhores propostas, melhores preços, tá? Então, as demandas paralelas ali unificadas, ela vai gerar uma economia de escala para a administração. Aí o acórdão 1932, ó, do TCU, esse acórdão ainda é da lei anterior, mas eu só estou mostrando para vocês que já a visão vai se manter, né? Apesar da mudança da lei, eles vão continuar com a visão a respeito de certos aspectos. Então, grifado ali, ó, definição das unidades das quantidades a serem adquiridas, utilizando consumo e utilização prováveis como parâmetro para fixação dos quantitativos, cuja estimativa será obtida, tá? Sempre que possível, mediante adequadas técnicas de estimação. Então, assim, não é simplesmente colocar lá um quantitativo que se acha que vai adquirir, porque tudo isso influi nas outras etapas do planejamento, né? Se você for fazer uma cotação de preços para 10 unidades é uma coisa, para 10 mil unidades é outra, tá? Então tem que ter esse cuidado aí. Eu trouxe aqui, ó, presta atenção nessa planilha, que eu peguei de um estudo técnico preliminar do Tribunal Superior do Trabalho, que eles colocam. Então eles fazem uma estimativa, aqui nesse caso é um processo de manutenção de veículos, né? Então eles colocam ali a estimativa de horas que vai se utilizar, né? Óbvio que baseado em outros elementos, quais são os veículos, tá? Então manutenção corretiva, preventiva, eles colocam esse estimativo, tá bom? Agora a gente parte aqui para o inciso 5º do estudo técnico preliminar, que é o levantamento de mercado. Esse é um item que eu gosto muito no estudo técnico preliminar, eu acho um dos principais, porque ele é aquele item onde você vai verificar o problema que tem a resolver e vai buscar soluções possíveis no mercado. Por que eu digo isso? Até então, hoje a solução ela chega pronta, né, na administração. O gestor ele chega, eu quero que se compre um veículo. Tá, então vamos lá. Problema dele qual que é? Deslocamento de servidores, de autoridades e etc. Será que a única solução possível seria compra de veículo? Então esse levantamento de mercado é justamente para isso. Como que a gente vai verificar qual que é a melhor solução? O problema é deslocamento de veículos. Quais seriam as soluções possíveis, tá? Coloquei um exemplo aqui, ó, de manutenção de veículos, né? Que seria até próximo do que eu mencionei. Quais soluções? Aquisição das peças para reposição. Eu vou contratar oficinas especializadas para manutenção, ou eu vou fazer um contrato com uma empresa especializada na gestão de frota, que é a famosa quarteirização, onde eles vão administrar toda essa manutenção. Ah, André, a melhor é a terceira. Depende. Para um órgão pode ser, para outro não. Tem órgão que tem mecânicos, tem órgão que não tem. Então isso tem que ser observado na elaboração do estudo técnico preliminar. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Então, deslocamento de servidores, como eu mencionei, possíveis soluções, locação de veículos, é viável? Depende do caso. Aquisição de veículos, transporte de passageiros, né, o Uber, ou veículos por aplicativo, vai depender da demanda, vai depender daqueles requisitos da contratação, que é de itens anteriores, vai depender de qual problema precisa ser resolvido para que se busque a melhor alternativa, tá? Trazendo aqui mais um acórdão no TCU, ó, análise das possíveis soluções técnicas, comparando as respectivas variáveis de custo, de implementação e de manutenção de eficiência, de obsolescência, entre outras. Então, não se analisa só preço,
né? Se analisa as soluções técnicas e todas as suas variáveis, tá? Na hora de se definir a melhor solução. Aí um ponto para se ter atenção, que como eu dei um exemplo de locação de veículos, no artigo 44 da nova lei de licitações, ele coloca, quando houver possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção. Então não basta você elencar somente de forma textual ali qual a melhor solução para o seu órgão, você vai ter que demonstrar com variáveis de custo ali. Então eu vou adquirir um veículo por um valor X, quais vão ser os gastos, as necessidades dele de manutenção, de depreciação, tudo que vai impactar nesse valor, e do lado ali, se você estiver estudando isso em paralelo com uma solução de locação de veículos, eu vou colocar a mesma coisa. Para locação tem um gasto X e você chega-se a um denominador no final ali, um custo por quilômetro, por exemplo, e você analisa o custo das duas soluções. Tá? Então, quando houver essas possibilidades de locação ou compra, é obrigatório que se tenha isso. Então, presta atenção nisso, tá? Se você for fazer algo que vai voltar para a área de locação, veículos, impressoras, seja o que for, microcomputador, você tem que colocar de forma, os valores, né? De forma que se demonstre também os custos de cada solução. Não que vá ter que se contratar a mais barata, é só uma forma de se ponderar, né? De se demonstrar os custos de cada uma. Aqui eu trouxe o Tribunal de Contas de São Paulo, que é o órgão aqui, nosso órgão de controle externo, né, aqui no estado, que também, ó, o pessoal fala da novidade do estudo técnico preliminar, que em São Paulo eles chamavam de estudo prévio, né? Então eles colocam a opção pela locação de equipamentos feita pela edilidade, é ato, né, que não é ilegal. Aí eu grifei, ó, todavia esta opção deve estar muito bem fundamentada em estudo prévio, que demonstre sua viabilidade econômica, e isso não restou evidenciado nos autos. Antes, os tribunais de contas faziam esses apontamentos em formas pontuais, né, em determinados casos. Agora, como esse documento veio de uma forma expressa na lei, isso vai ser observado. Então, alguma falha que se identifique lá na execução do contrato, por exemplo, eles podem remeter a falhas na elaboração do estudo técnico preliminar. Tá? Então, presta atenção na elaboração para se buscar sempre a solução mais adequada. E tem 6, né, inciso 6º aí, do artigo 18 da Lei 14.133, e tem 6º do estudo técnico preliminar, estimativa do valor da contratação. Essa estimativa, dependendo do caso, se for uma compra de materiais, já pode ser elaborada uma pesquisa de preço formal, né, conforme o artigo 23 da lei, já de forma adequada para ser aproveitada na elaboração do termo de referência. Porém, a função, né, dessa estimativa de valor é para efeito comparativo. Não é aquela pesquisa de preço com 3 preços válidos, é uma estimativa, né, para você comparar, ó, se eu comprar um veículo custa X, se eu fizer uma locação X aproximadamente, depois você vai refinar essa pesquisa lá na frente. Inclusive aqui, com uma orientação no TCU, ó, a estimativa de preços nos estudos técnicos preliminares tem por objetivo análise de viabilidade, né? Então você pode fazer uma consulta na internet, qual o valor de uma locação de um veículo, qual o preço, não é aquela coisa apurada, porém você já pode estar fazendo nos termos da lei para se aproveitar depois, né, se for uma compra de material de uso comum, assim, né, que não seja algo complexo. E o que ele faz com que o gestor tenha atenção, né? Análise de custos das soluções estudadas, o impacto a médio e longo prazo. Então, de repente, isso também vai ter um impacto grande. A nova lei de licitações, ela prevê hoje, possibilita que os contratos eles podem chegar até 10 anos de duração. Então, você verifica se aquela solução, de repente, ela é boa em 2 anos, depois começa a ficar caro para a administração. Ou o contrário, né? Você já pode fazer uma contratação com uma vigência de 5 anos, que o custo vai ser melhor. Então tem que ser analisada a solução com base nisso também.
A verificação da solução mais vantajosa, né, com base nisso, e não se confunde tal estimativa com a pesquisa formal para licitação, que é nos termos lá do artigo 23 da Lei 14.133. Chegamos agora ao inciso 7º, tá? Que é a descrição da solução como um todo. A descrição da solução como um todo, ela não se confunde com os requisitos. Lá atrás na lei, né, item anterior, requisito da contratação, falava o que, né, aquela contratação deveria atender, normas técnicas, duração inicial do contrato e etc. A descrição da solução é o objeto em si, né? Você vai desenhar ali como essa solução tem que ser executada, todos esses elementos ali da solução que está se contratando, tá? TCU, presta atenção aqui, ó. Uma solução é o conjunto de todos os elementos, bens e serviços e outros necessários que de forma integrada gerem os resultados que atendam à necessidade que gerou a contratação. Tá? Então, a partir daí, depois no termo de referência, que vai se detalhar mesmo o objeto. Tá? Então, esse item é a descrição da solução como um todo. Então, o que consta, né, que elementos você coloca ali, por exemplo, tá? Depende caso a caso, vai ser mais complexo, menos complexo. Critérios e formas de entrega ou execução, né, daquele objeto, critérios de manutenção, quando for o caso, você tem que abranger ali todos os pontos dessa solução e questões relativas à infraestrutura, tá? Quando for o caso também, se você está contratando algum tipo de serviço com instalação de equipamentos, por exemplo, tem que ser observado também essas questões relativas à infraestrutura, tá certo? Vamos lá então, gente, item 8º aqui, inciso 8º, né, do nosso estudo técnico preliminar, que ele traz o quê? As justificativas do parcelamento ou não da solução. O que significa isso, né? Via de regra, a gente faz contratações por item, né, dividindo-se itens. É a orientação dos tribunais. Porém, dependendo do tipo de solução, a gente tem que fazer de uma maneira global. Né? Quando é algo mais complexo ou vai prejudicar de alguma forma, se for uma contratação dividida, o que pode ocorrer com várias empresas, então aqui você justifica, né? Se você está parcelando ali os itens, está dividido em itens ou tem que ser de uma forma global, e eu trouxe alguns elementos aqui para se entender, né, o que seria isso. Então, um acórdão no TCU, para não perder o costume de estar se analisando, né? A opção de licitar por lote de itens agrupados deve estar acompanhada de justificativa, devidamente fundamentada, tá? Fundamentado da vantagem do agrupamento adotado, aí em atenção aos artigos lá, ele cita o artigo da lei. O que ele diz aqui? A regra é fazer por item, quando não é possível. Por exemplo, você vai comprar um mobiliário e tem que se justificar ali uma padronização, né? De itens que tem que ser do mesmo padrão, você agrupa, né, para que se consiga esse padrão, tem que ser devidamente fundamentado, tá? Tem uma súmula, inclusive, do TCU, que é da lei anterior, mas que sirva por analogia, e a nova lei de licitações, ó, é obrigatória admissão, né, de adjudicação por item e não por preço global, nos editais para licitação de contratação de obras, serviços e compras, e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto, ou complexo, ou perda de economia em escala. Tá? Então, eles estão colocando para se dividir esses itens, porém, quando você vai ter uma perda de economia em escala, você, por exemplo, vai comprar material escolar, lápis, borracha, caneta, desde que justificado, você pode fazer um grupo com esses itens, onde um mesmo fornecedor vai ofertar ali seus preços, né, vai ganhar aqueles itens em conjunto, e óbvio que vai se conseguir um preço melhor. Estou dando um exemplo, mas tem que ter sua fundamentação. Tribunal de Contas de São Paulo, tá? A aglutinação, eles usam uns termos diferentes, mas a aglutinação seria um agrupamento, né? Aglutinação em mesmo lote de produtos sustentáveis, no caso confeccionados em PET reciclado com artigos comuns de papelaria,
constitui prática sistematicamente censurada. Por que isso? Eles estão colocando aqui, nesse julgado, uma licitação foi feita e o órgão ali ele juntou aqueles itens sustentáveis, né, sacola ecológica, com caneta com papel reciclado, junto com materiais comuns de papelaria. Mas qual que é o problema nisso? O problema é que você tem sempre que estar olhando para o mercado. E geralmente esses itens são fornecidos por empresas de áreas diferentes, né? Material de papelaria é um tipo de fornecedor, materiais sustentáveis, ecológicos, reciclados são outros tipos de fornecedores. Então eles julgaram irregular, né, essa juntada desses itens. Tá? Então sempre analisar o mercado quando for elaborar seu estudo técnico preliminar, não adianta você querer buscar uma solução que não tenha fornecedores no mercado para te atender. Ah, mas tem um. Aí você está restringindo, né, seu processo de compra ali desnecessariamente, tá? Exemplos, né, agrupamento indevido de serviços distintos. Eu vou contratar lá, por exemplo, serviços de limpeza junto com vigilância. A mesma empresa vai prestar os dois serviços. Já é irregular porque vigilância tem normas próprias para a empresa atuar nesse mercado. Isso é só um exemplo. Materiais sem similaridade, né, ou de natureza distintas, como eu mencionei. Então, assim, sempre está atento quando for agrupar algo, se são itens ali similares, né, se são empresas do mesmo segmento que fornecem aqueles itens que você está agrupando, e quando for necessário mesmo agrupamento, que seja devidamente fundamentado, tá? E chegamos aqui ao item 9 do estudo técnico preliminar, né? Que está no parágrafo 1º, artigo 18 da Lei 14.133. Demonstrativo dos resultados pretendidos, tá? Com aquela contratação que você está estudando, em termos de economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, tá? Então aqui, nesse item, basicamente, você vai elencar todos os resultados que você busca, né? O que aquela contratação visa, né? De benefícios ali para a administração. Trouxe um trecho de orientações aqui do Tribunal de Contas, né? Os resultados pretendidos são os benefícios diretos que o órgão almeja, né? Então, em termos de economicidade, eficácia, aproveitamento de recursos humanos, materiais financeiros, um exemplo, a transição para a contratação de um sistema para o processo digital, né? Migração para o processo digital. Então, ali você vai ter ganho de eficiência nos recursos humanos, até nos materiais, né? Na eficácia da prestação de serviços. Então, aqui, nesse ponto, onde a gente vai estar elencando quais são esses benefícios, tá? Que essa solução que está se propondo, o que ela vai trazer de benefício para a administração. E chegamos aqui ao inciso 10 da Lei 14.133, tá? Que são as providências a serem adotadas antes da assinatura do contrato. Tá? Então, o que seriam essas providências? Vai depender de cada caso, mas, por exemplo, se você está implantando um software de algum tipo na instituição, necessário um treinamento da equipe que vai fiscalizar isso, um objeto muito específico, algo que foi exigido na licitação em que o licitante tem que apresentar antes da assinatura do contrato, porque pode acontecer, né, algum termo de compromisso que foi firmado na licitação e ele tem que apresentar antes da assinatura do contrato. Então, é nesse sentido esse item, né, para se estar elencando, né, quais são esses itens. Aí a gente pode remeter lá para o artigo 7º da Lei 14.133, onde está tratando dos agentes de contratação. Tá? Então, antes da assinatura do contrato, você vai ter que compor ali uma equipe de fiscalização, ou um servidor vai ser responsável, né, pela fiscalização daquele contrato, e ele coloca lá no inciso 2 que esses servidores eles têm que ter, né, que tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos, ou possuam formação compatível, ou qualificação atestada.
O que a nova lei traz? A necessidade dos servidores envolvidos ali no processo de licitação, né, de contratação, de gestão contratual, que eles sejam capacitados periodicamente, né, que eles recebam treinamento. Então é dever ali do órgão público estar sempre fornecendo ferramentas para que esses servidores sempre tenham respaldo, né, um treinamento, uma capacitação adequada. Tá? Eu elenquei esse ponto porque remete também ao item das necessidades antes da assinatura do contrato. Chegamos aqui ao item 11 do estudo técnico preliminar, que é um item bem interessante também, que são as contratações correlatas ou interdependentes. Né? Mas esses termos são parecidos, né? O que é uma, o que é a outra. Aqui você vai apontar as necessidades ou contratações que estão, né, sendo conduzidas em paralelo, correlatas ou interdependentes. E o que seria? Correlato, né? Pegando a palavra, assim, a descrição da palavra mesmo, é aquilo que apresenta uma relação entre uma coisa e outra, né, o que expressa correlação ou correspondência, tá? Então, um exemplo aqui de contratação correlata. Eu vou adquirir um veículo. Nesse item do estudo técnico preliminar, o que seria uma contratação correlata? Eu preciso de um seguro, né? Então, você vai apontar lá a necessidade de uma contratação, ou se já existe um contrato de seguro daquele veículo, um contrato com pedágio, um contrato com manutenção. E por que ela é correlata? Porque, independente dessas contratações, você pode adquirir o veículo, você pode utilizar o veículo. Né? Você vai utilizar ele sem o seguro, sem o pedágio, aí você paga lá na cabine, sem manutenção, se quebrar você encosta. Ok, isso é uma contratação correlata. Interdependente, que seria? Estado de duas coisas ligadas entre si por uma recíproca dependência. Então vamos voltar lá no exemplo do carro agora para vocês entenderem a diferença. Interdependente, eu adquiri um veículo, eu preciso de combustível. Concorda comigo que sem combustível não tem jeito, né? Nada feito. E eu preciso de um motorista também para dirigir o veículo, né? Alguém que vá dirigir o veículo. Então essa é a diferença. A correlata, ela é complementar à tua contratação, mas a interdependente, ela é necessária, né? Caso contrário, você não vai ter êxito ali, né, na utilização daquele objeto. Presta atenção, um fato que quase não acontece no Brasil, passava muito nos jornais antigamente, equipamentos que eram adquiridos, né, hospitais compravam aqueles grandes equipamentos, ficava anos lá parado, meses. Onde eu quero chegar com isso? Esse item do estudo técnico preliminar, ele vai apontar as necessidades, né? Então eu compro um equipamento, mas eu não tenho infraestrutura para instalar ele, para colocar em funcionamento. Então ele deveria ser apontado, né? Eu estou comprando um equipamento médico, por exemplo, e eu preciso fazer uma adequação elétrica lá para ser instalado o equipamento. Né? Aí acabava ocorrendo de se comprar o equipamento, depois a gente vê a parte da adequação elétrica. E o equipamento ficava lá encaixotado. Né? Então a nova lei ela pensou nisso, né, de você estar elencando ali, e para conduzir em paralelo essas contratações interdependentes, ou caso você já tenha, né, um contrato de combustível, já tenha um motorista, que se aponte ali, né, que isso já está sanado. Tá? Então, esse ponto do estudo técnico preliminar é para isso. E chegamos aqui no inciso 12, né? Que é o item 12 do nosso estudo técnico preliminar, que é a descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras. Tá? Quando for o caso, né? O próprio inciso, vão ter casos em que não entra essa parte das questões ambientais. Né? Então, eu trouxe exemplos aqui, o que seria, né, o que poderia ser elencado nesses itens, a destinação de materiais, né, quando for o caso,
serviços de limpeza, descarte de material hospitalar, algo desse tipo, materiais utilizados na execução de serviços não poluentes, né, quando for cabível, né, que se exija isso, deveria constar nesse item também. Priorização de materiais reciclados ou sustentáveis, né, atendimento às normas ambientais para determinados itens, né, existem normas de poluição, níveis de ruído, questões relacionadas a tudo isso aí, né, tudo que entrar na parte ambiental tem que constar nesse item quando for o caso, tá? Tem aqui até um ciclo de vida, né, para se analisar, então desde a matéria-prima, fabricação, transporte, venda, uso, manutenção, reuso, então em determinados itens, né, itens de limpeza urbana, por exemplo, como tem que ser feito esse descarte, tudo que gerar poluentes ali, vai ter essa questão, equipamentos eletrônicos, elétricos, muitas vezes tem essas questões também de selo, né, de poluição e etc. Então, consta nesse item do ETP, né, que é relativo aos impactos ambientais. Chegamos aqui ao inciso 13, que é a conclusão do documento, né? Então, foi elaborado todo um estudo, foi feito um levantamento geral daquela proposta, né, de contratação, e aqui a equipe de planejamento ela vai se manifestar, né? Ela vai ter um posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da demanda. Tá? Então, ali os participantes ou participante, né, o servidor, os servidores que elaboraram esse documento, eles vão se manifestar. Tá? Então, teria 3 opções ali, né, quando se finaliza esse documento. Ok, aquela proposta de locação de veículos, aquela proposta exemplo, compra daquele determinado equipamento, é viável, tá ok, é a solução que melhor atende ao que a administração precisa. Olha, é viável, mas com restrições, alguns ajustes são necessários ali para que se atenda plenamente a demanda, ou é inviável, tá? Também elas podem se manifestar contrariamente àquela solução que foi proposta. Fala, não, isso não vai atender a demanda do município, do estado, do órgão público em si, tá? Mais uma orientação aqui do TCU, ó, a equipe de planejamento da contratação deve avaliar a possibilidade da contratação alcançar os resultados esperados. Aí tem eu grifei aqui, ó, considerar que os resultados não são realistas, deve negociar com a área requisitante, tá? Então, ó, a forma que você colocou essa solução é inviável, né? Fora da realidade, não existe esse item que você está querendo contratar dessa forma. Caso, né, não se tenha êxito ali nessa negociação, aí é passado, né, para instâncias superiores para se definir, né? E com esse inciso, né, o 13º, que é da conclusão, encerra-se o estudo técnico preliminar, tá? São 13 itens para se analisar. O estudo técnico preliminar, não confunda com o termo de referência, por favor. Ele não é uma cópia do termo de referência. Muita gente, confesso que lá no começo também eu fiz isso um pouco, tá? Porque eu não conhecia o documento. Elabora-se o termo de referência e depois meio que copia, né? Puxa para o estudo técnico preliminar e de uma forma bem superficial demonstra-se ali a solução. Lembrando que os tribunais de contas agora eles vão estar analisando esses documentos com maior profundidade, né? Na Lei 8666, uma das diferenças para a nova, né, o que a nova lei trouxe em relação ao 8666, é que ela detalha, né, ela obriga a utilização do estudo técnico preliminar, porém ela coloca quais itens, o que tem que constar no estudo técnico preliminar. Ela coloca o termo de referência e o que deve constar no termo de referência. Pesquisa de preços, a mesma coisa, como deve ser. Na 8666 não tinha essas orientações.
Tá? Então, lembrando que lá na frente, na execução de um contrato, se tiver falho, pode ser que o problema tenha sido lá no planejamento da contratação. E o servidor ele pode ser responsabilizado, né, da forma que ele fez o estudo técnico preliminar ali, fez de uma forma muito superficial, não elencou a melhor solução possível, ele pode ser chamado a responder por isso. Então, muita atenção, eu sempre falo que existe muito foco, né? Hoje se fala muito do processo de seleção, a nova lei de licitações é enorme, né? Quase 200 artigos, fora os regulamentos, existe um foco muito grande na seleção dos fornecedores. Né? Então, vai usar pregão, vai fazer concorrência, vai ser por dispensa, enfim, esquecem o principal, o que eu estou comprando, o que eu estou contratando, né? Que é o principal. Então não adianta nada eu fazer um pregão maravilhoso, com o melhor pregoeiro do planeta, ele vai lá perfeito, a hora que vê aquele item que foi adquirido não vai atender a necessidade da administração. Tá? Então, para mim, estudo técnico preliminar e posteriormente, baseado nele, um termo de referência consistente, são dois ali dos principais documentos em um processo de licitação. É isso aí, gente. E se curtiu o conteúdo aí, acompanhe nossos canais no YouTube, no Instagram. Deixe aí nos comentários alguma proposta de algum tema que você tenha dúvida ainda na área de planejamento ou no próprio processamento da licitação ou gestão contratual, que a gente vai estar dando atenção aí, tentando compartilhar conhecimento, experiência aí com todos. Tá bom? Valeu, abraço!